Amados, a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias 32, versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus dos viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou, em outra tradução, eu sou o Senhor da humanidade. Por acaso haverá coisa impossível que eu não possa fazer? Diz o Senhor. Diante desse versículo, amados, o Senhor fez uma pergunta para o seu povo, dizendo: eu sou o Senhor de toda a humanidade. Por acaso há algo impossível que eu não possa fazer? O Senhor está fazendo essa pergunta para você. Por acaso há algo impossível que eu não possa fazer, que eu não possa realizar? Talvez você está passando por um momento difícil por causa da situação que estás vivendo. Mas eu venho nesta hora a te dizer: eu sou o Senhor de toda a humanidade. Por acaso tem algo impossível que eu não possa fazer, que eu não possa realizar? Vou te explicar rapidamente. Porventura você já ouviu na Bíblia Deus dizendo para alguém: filho, filha, me perdoa, porque o teu problema é impossível para mim. Me perdoa, filha, porque esta enfermidade é impossível para mim. Deus nunca disse e nunca vai dizer, porque Deus nunca viu algo impossível que não possa fazer, que não possa trabalhar e realizar. Por isso, veja esse testemunho, e durante esse testemunho, Deus vai fazer algo impactante. E você vai viver o poder de Deus, Lamantui, Labacalabacheia, na tua vida. E aquilo que você tem orado, Deus vai te provar que para Deus não é nada. E Deus vai te dar vitória ainda hoje. Se inscreva aqui no canal e Deus te abençoe. Sua mãe não está bem. Sua mãe está partindo. Ela está falando coisa com coisa. E eu lembrei da minha mãe orando. Está ali a Milena, que acompanhou esse processo. Está aqui a minha esposa. Eu lembrava da minha mãe orando, marchando. E quando eu subi no quarto, vi ela deitada na cama, que quase não me reconhecia. Falei: Jesus, que é isso? Eu comecei a dar comida na boca dela, mas ela estava tão fraca. Levamos ela para o hospital no outro dia. Eu não tive tempo nem de chegar de viagem. Levamos ela para o hospital. No hospital minha mãe sofreu um AVC e um rompimento total dos nervos atrás do pescoço. Quem aqui conhece de medicina sabe: se rompeu a cruzeta dos nervos, acabou. Não liga mais. Não tem medicina para religar nervo. É por isso que estão gastando dinheiro com células tronco, para ver se refaz isso. A minha mãe perdeu o movimento daqui para baixo. Começou a se alimentar com uma sonda na barriga. Perdeu quase todo o peso do corpo. 5 minutos eu devolvo o microfone aqui, rede direito. E eu me lembro da minha mãe que não falava, se comunicava pelos olhos. Eu lembro de um dia de entrar no hospital e ir até ela, e eu via a morte no rosto dela. Jesus quase recolhendo e levando ela embora. E eu me lembro de debruçar sobre o leito dela e dizer: mãe, sei que tu estás ouvindo. Eu me lembro de quando você me ensinou os princípios bíblicos. Eu quero pregar para você, porque tu não podes ir para a igreja. A nossa igreja incompleta, oração, pastores e pastoras orando. E ela, coberta de oração, comecei a pregar a primeira pregação que eu tinha pregado lá em Gramacho para ela. Eu disse: mãe, lembra de Pedro? Quando ele estava afundando nas águas, Jesus pegou nas suas mãos. Só que eu me lembro que antes de eu começar a pregar, ela fechou os olhos. Ela fechou os olhos, e de olhos fechados. E eu pensando que ela tinha dormido, mas continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, no momento que eu disse, e Jesus segurou nas mãos de Pedro e puxou. Quando eu disse puxou, ela abriu os olhos de novo. Olhou para mim fraquinha, piscou os olhos como quem diz amém. Eu saí do tempo de visitação, foi um processo até final de dezembro. De outubro até final de dezembro internada. Morre, não morre, a igreja orando.
Eu me lembro no dia 3 de janeiro, quando foi o meu aniversário, Deus me deu um presente. O presente foi levar minha mãe de volta para casa. Mas ela chegou em casa como se fosse um boneco de pano. Eu carreguei ela no colo junto com meu pai, ela não mexia. E pensa você ver alguém que marchava, entregava a profecia, pulava nos mistérios de Deus, na situação de ter que se alimentar por uma mangueira na barriga, de mal respira, não se mexe, não faz nada. Nós deitamos ela na cama e os médicos disseram: ou vai vegetar ou vai morrer. Acabou, não tem jeito. A igreja orando. Eu me lembro de, isso foi ano passado, 2023. Durante todo o ano eu subindo nos altares para pregar a palavra de Deus. Eu chegava nos altares dizendo: Jesus vai curar. Lembrando da minha mãe doente em casa. Eu pregando dizendo: Jesus vai dar vida, com a morte rondando a minha casa. Eu pregava e Jesus falava assim: prega que eu levanto. Oh, Jesus, faz isso comigo não. Prega que eu levanto. Sem eu ter levantado nada, vai. Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta. Chegava em casa, tinha que ver minha mãe deitada na cama, a minha esposa trocando e dando banho nela todo dia junto com meu pai. E o Jesus me ajuda. Eu vi essa mulher marchando. Eu não quero um final desses para alguém que fez tanta sua obra. Mas se for a sua vontade, é tu quem faz, é tu quem manda. Eu lembro de quando tu levou o meu avô, que meu avô internado, e esta mesma mulher orou dizendo: cura o meu pai. E você falou para ela: não é o momento de cura, eu quero recolher ele. Eu já mostrei a glória para ele e só não recolhi ainda porque tu está orando para eu curar. Solta ele da sua oração, porque eu quero trazer ele para a glória. E minha mãe disse: faz a sua vontade. Deus recolheu o meu avô na mesma semana. E eu me lembrei desse mesmo testemunho e disse: Senhor, se for para a tua glória, cura, então cura. Mas se for para levar, não deixa sofrer, Senhor. Faz logo a sua vontade. Só que enquanto a igreja orava, eu cheguei um dia e vi minha mãe começar a querer falar. Eu acho que tu não entendeu o peso do que eu acabei de dizer. Nervo rompido, não tá ligado, não passa comando. E minha mãe tá com a voz fraca e embargada, começa a falar, devagarinho falando, a língua pesada mais falando. Começou a mexer as cabeças, começou a mexer as mãos. Cada dia que eu voltava do culto, não ia para minha casa, eu pegava a minha esposa e ia para casa dos meus pais. Já via ela sentada na cama. Outro dia já via ela na sala sentada. Vi ela andando com o andador devagarinho. Jesus está fazendo manto. Vi ela soltar o andador e andar com a própria perna. Um dia cheguei de tarde e vi ela descendo na rua para comprar pão na padaria. Eu falei: que isso, varão? Já está assim? Estou sentindo Jesus aqui. Pegamos a minha mãe e levamos no neurologista. Só para tu dar um glória gostoso. Na primeira vez que entramos no neurologista, o neurologista bateu a chapa do pescoço dela e falou assim: na cadeira de roda não sai mais, pai. Não sai mais, filho. Vai ficar aí até morrer, acabou, tá quebrada aqui. Olha a chapa aqui, tá vendo? Não tá ligado. Na última vez que nós fomos, doutor Anderson, grande homem, ele entrou dizendo: bom dia, doutor Anderson. Ele deu um pulo da cadeira para trás e disse: pega esta mulher e faz a chapa agora no hospital. Agora. Bater a chapa, ele pegava a chapa e ficava assim. Eu vou ensinar para você. Ele pegava a chapa e ficava assim: chapa antiga, chapa nova, chapa antiga, chapa nova. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Tá aqui na chapa, não estou entendendo. Filho, irmã, nora, pai, vem cá você também. Olha aqui, tá desligado. Mas olha a chapa nova, parece de criança, tá ligado? Qual foi o segredo? A medicina está gastando milhões para ligar. O que vocês fizeram para ligar? Aí meu pai falou: a gente serve o Deus lá de cima. O doutor disse: já entendi, fala mais nada não. É milagre, milagre não tem como explicar. Glória seja dada ao teu Deus, hein? Eu sinto ele aqui. Eu lembro de quando a minha mãe falando sentou comigo e disse, terminei aqui, e disse: meu filho, tu pregou para mim de Pedro no hospital. Falei: tu ouviu? Mas tu não estava dormindo? Falou: meu filho, eu não contei isso para ninguém, vou te contar. Quando tu começou a falar, eu me via levantando do leito. Eu me vi andando dentro daquele quarto, eu me vi deitado naquele leito. Eu te vi debruçado sobre mim. Eu atravessei a porta e ia embora. Eu estava morrendo, eu ia embora. Eu me vi. Só que testificou nesse mesmo dia, minha pastora veio até mim, depois a pastora Helena Raquel, e disse: Jonathan, aconteceu algo aqui na igreja. O que, minha pastora? As irmãs e as pastoras, as esposas de pastor, no dia tal se reuniu para orar lá na salinha de cima. Uma glória tomou conta a tal hora. Os embolsos da parede começaram a cair. Até o vice-presidente pastor teve que reformar a sala. A glória caiu, Deus usou uma irmã para falar: estou indo em um hospital agora. Foi nessa mesma hora, eu encaixei as coisas.
que a minha mãe me contou que ela ia andando no corredor, parou um varão de branco no meio do corredor, assim, e disse: volta que eu estou acrescentando mais vida, porque a minha igreja está orando. E eu ouvi a oração: volta. A minha mãe deitou na cama, levantou, está dando glória até hoje, ainda está servindo a Jesus grandão. Levanta a mão que eu quero profetizar nesse final de pregação. A unção que Deus derramou sobre a minha casa, as experiências que Deus derramou sobre a minha vida, não foram para terminar na minha casa e na minha vida. Eu profetizo que flui hoje através de mim, na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Em nome de Jesus, você viverá milagre, você viverá milagre, vocês viverão milagres, vocês serão o próprio milagre. Quem pode receber isto, diga glória a Deus.